Alegria, alegria por você, meu caro aluno, minha cara aluna, que está aqui na nossa aula de hoje. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos e juntas refletirmos a nossa aula de hoje. Vamos de revisão e avaliação. Então, por favor, meu caro aluno, minha cara aluna, esse é um tempo preponderante, necessário da vida. Então, pega caneta, papel e vamos de revisão nesse exato momento. Então, revisar é uma etapa necessária da vida da gente. Revisar a vida, revisar as amizades, revisar a nossa história, revisar as contas, revisar também o nosso assunto, o nosso conteúdo, para bem fazermos uma boa avaliação. Revisar sempre é bom, sempre é necessário para qualquer passo da vida. Então, nós vamos agora fazer uma grande panorâmica nessa primeira parte de alguns tópicos que achamos bem necessários e que iluminaram ao longo dessas duas unidades do EJA, tá bom? Então vamos para o primeiro tópico? Olha só, vamos lembrar das tradições religiosas orais, né? Toda tradição religiosa passa pela fase da oralidade. Antes de conhecer as tradições religiosas escritas e sua vasta variedade de livros religiosos e sagrados, precisamos entender antes dos testemunhos escritos que havia nas tradições religiosas orais. Então, antes de mais nada, o que é importante nós entendermos? Que toda religião, ela passa o quê? Pela questão da oralidade. Ok? Isso é muito importante saber, tá, gente? Então, a oralidade é que, de certa forma, vai marcar. A oralidade é que, de certa forma, vai ser preponderante no âmago de toda e qualquer religião que nós tenhamos contato, que nós tenhamos, de fato, proximidade, ok? Isso é um dado muito importante, é necessário, vai colocando aí no seu escrito. A oralidade como um dado necessário, fundante em todas as religiões. Então, o que é importante nós reconhecermos? Que por trás de toda a tradição escrita, nós temos, na verdade, uma tradição oral. Nós temos pessoas que transmitiram ao longo de várias gerações, através da oralidade, aquela fé, aquela sabedoria. Então, para pensar quantas pessoas da sua comunidade que às vezes não são pessoas muito estudadas, são pessoas, inclusive assim, com pouco grau de estudo formal, mas que têm uma grande sabedoria de vida. E que muitas, inclusive, sustentaram a sua comunidade de fé ao longo de muitas gerações, até chegar a você. Ok? E aqui eu quero dar mais um passo em relação a isso. Tá? A história religiosa caminha lado a lado com a história das civilizações. Não há povo sem presença de algum tipo de crença ou sistema religioso. Ou seja, né, tudo que nós pensamos em relação à história da humanidade, nós também devemos entender que é parte também da história das crenças, dos sistemas religiosos, que de certa forma envolveram ou que estiveram de certa forma participando dessa história civilizacional. Ok? Isso aqui é uma coisa muito importante. Então, por trás de toda a história secular, você também tem uma história de uma tradição religiosa, uma história de uma crença que acompanhou aquela tradição secular, aquele contexto histórico. Vou dar um exemplo.
Quando pensamos em Brasil colônia, na colonização dos portugueses até aqui o Brasil, não tem como dissociar também de um dado da questão da chegada do cristianismo a partir do catolicismo romano, a partir dos portugueses, do Império Português aqui no Brasil. Então, se o Brasil hoje é um país majoritariamente católico-romano, se deve a essa colonização portuguesa. Diferentemente de outros países que, por exemplo, tiveram colonização, por exemplo, britânica, no Canadá, né? Que aí você vai ver que a grande maioria das pessoas não são católicas romanas, são anglicanas. Então, a igreja maior lá no Canadá, cristã, é o cristianismo anglicano. Então, dependendo do contexto histórico, você vai ter também a oportunidade de visualizar o contexto religioso que vai acompanhar aquele contexto histórico, aquele dado civilizacional, tá bom? Temos também a questão das escrituras sagradas e livros religiosos. É importante destacar as diferenças entre escrituras sagradas de determinadas religiões e outros escritos que são religiosos, mas não são considerados inspirados pelo poder divino. Olha só que interessante. Continuando na próxima cartela, ambos os tipos de escritos estão inseridos nas comunidades religiosas e podem ser lidos pelos pelos membros desses grupos. Mas, e aqui é uma coisa que é interessante, mas existe um critério. Uma coisa, de repente, é um livro, uma escritura religiosa, outra coisa é um livro religioso. Uma coisa, a escritura religiosa, ela é aceita, ela é convencionada por uma comunidade de fé. Ok? Enquanto que um simples livro religioso, você tem um aspecto mais de devoção. Mas uma devoção que não necessariamente vai levar em consideração toda a comunidade de fé. Tá? Então, enquanto que, por exemplo, a Bíblia foi convencionada, foi canonizada, né? Canonizada pelo grupo cristão. Mas, e depois foi aceito por cristãos católicos, cristãos evangélicos, dependendo da versão. Mas, por exemplo, um livro como A Imitação de Cristo, é um livro que tem grande aceitação em vários grupos cristãos, mas não é uma escritura sagrada. Está entendendo? É só um escrito que tem um aspecto mais devocional, ok? Vamos agora para o outro dado que é muito importante. Como já foi falado, as escrituras sagradas de uma religião são consideradas inspiradas por Deus ou pelas diferentes divindades cultuadas em uma religião, ou ainda tidas como reveladas pelo poder divino e religioso, ok? Olha só a diferença. Então, a escritura sagrada foi inspirada diretamente pelo transcendente, por Deus ou pelos deuses, ou pelo poder divino superior. Por outro lado, olha só, os escritos sagrados são produzidos também dentro de uma comunidade religiosa, mas são feitos por membros notáveis da religião e não necessariamente por lideranças ou profetas. Então, enquanto que a escritura sagrada tem um aspecto canônico, um aspecto de certa forma inspirado diretamente por Deus e que engloba toda a vida daquela determinada denominação, aquela determinada comunidade de fé, o livro religioso ele já tem um aspecto mais devocional, às vezes algo mais, como é que eu posso falar? É aceito pela comunidade, mas não necessariamente tem um aspecto dogmático naquela comunidade, ok? Vamos continuar então? Nos livros religiosos, eles não possuem inspiração divina, mas cumprem a função de orientar, de apresentar.
explicar dimensões específicas da vida religiosa, como sua história, suas regras morais, explicações de escrituras sagradas, orientações para o culto religioso e a instrução teológica. E aqui nós vamos ver uma diferença entre escrituras sagradas e livros religiosos. Né? De um lado, nós vemos aqui o islamismo, que tem o Alcorão, né? O Alcorão é uma escritura sagrada do islamismo. Temos também do outro lado aqui, ó, a Bíblia, que é a escritura sagrada do cristianismo, o Vedas, que é a escritura sagrada do hinduísmo e do jainismo, o Upanishads, que é do hinduísmo e do jainismo. Nós podemos também colocar outros livros sagrados, como o livro dos Mormons, que é da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, e assim em diante. Por outro lado, você vai ter os livros religiosos, que podem ser livros de teologia, podem ser comentários bíblicos, né? Podem ser biografia dos fundadores das religiões, pode ser também um livro de meditação religiosa, ou algo devocional, né? Ok? Então, nós temos essas duas variedades de livros que são muito importantes no âmago da comunidade religiosa, ok? Agora eu quero te convidar para, juntos e juntas, fazermos um pequeno passeio. Era uma vez, nas águas escuras deste rio, um jovem belo e misterioso que aparecia nas festas dessa vila. Ele dançava com todas as moças, mas sempre desaparecia antes do amanhecer. Dizem que ele era o boto que se transformava em homem para conquistar os corações. Vamos seguir essa história até onde ela nos levar, ok? Oh. Vamos. Este é o lugar onde as histórias ganham vida para sempre. Vocês trouxeram a história para ser registrada? Sim, trouxemos a lenda do boto cor-de-rosa, que é contada à beira do rio. Assim como essa lenda, muitas histórias começaram sendo contadas de boca em boca, mas foram preservadas porque alguém as escreveu. A tradição oral e escrita são como duas margens do mesmo rio, diferentes, mas conectadas. E é assim que mantemos viva a sabedoria dos nossos antepassados. Então, rapidamente, nós vimos, então, esse aspecto entre a tradição oral e a tradição escrita, e como é que uma é importante para a outra de maneira recíproca. E aqui nós vamos colocar alguns aspectos muito importantes, né? Vamos passar de maneira bem geral sobre alguns livros sagrados, né? Nós temos o livro sagrado do judaísmo, que comumente é chamado de Bíblia hebraica ou Bíblia judaica, que nós chamamos de Tanakh. Ela é dividida em três partes. Primeira parte, a Torá, que é a lei, conta a formação do povo judeu e sua aliança com o Deus único de Abraão. Nós temos o segundo, que é Navihim, que os profetas, que registra a atuação, os ensinamentos e as previsões dos principais profetas do judaísmo. Temos o Ketuvim, que os escritos,
que reúne cânticos e escritos poéticos, filosóficos e históricos do judaísmo e do povo de Israel, né? E isso seriam, na verdade, a divisão dos livros dentro da Tanakh, né? Temos também o livro sagrado do cristianismo, que é a Bíblia, né? Que tem a origem grega, quer dizer, os livros. E aqui, o que se vê no único volume é, na verdade, uma coleção de livros que contém escritos judaicos e escritos redigidos nas primeiras comunidades cristãs. A Bíblia se divide em Antigo Testamento, que é uma coletânea de livros judaicos que apresenta aos cristãos a história e as tradições do povo de Israel, civilização na qual Jesus nasceu. E temos o Novo Testamento, que é a coletânea de livros produzidos nas primeiras comunidades cristãs e que apresenta a vida e o ministério de Jesus e dos primeiros discípulos e o crescimento da fé cristã no primeiro século. Isso aqui foram alguns aspectos da Bíblia, que é o escrito sagrado do cristianismo. Agora vamos para um outro escrito sagrado de uma outra grande tradição, que é do islamismo. Os islâmicos consideram o sagrado livro chamado Corão ou Alcorão, que significa recitação. Segundo a tradição islâmica, o anjo Gabriel ditou ao profeta Maomé todos os ensinamentos contidos no Alcorão, revelando assim a nova religião que em pouco tempo se expandiu por todo o mundo árabe. E aqui eu quero colocar alguns aspectos em relação ao Corão, né? O Corão, para o islamismo, é a própria revelação de Deus, que é Alá, em árabe. Esse texto sagrado, ele está dividido da seguinte forma: tem 114 capítulos, chamados de suras, onde 92 suras, que são capítulos, foram revelados em Meca, e os outros 22 suras foram reveladas em Medina. Tá? Então, nós vimos aqui de maneira bem rapidamente alguns aspectos gerais sobre escritos religiosos e livros religiosos. Vimos também um pouco sobre os livros sagrados das religiões abraâmicas. E aqui eu quero te convidar, meu caro aluno, minha cara aluna, a olhar com muita atenção a seguinte afirmação de nosso querido Tiago de Mello. As ensinanças da dúvida. Tive um chão, mas já faz tempo, todo feito de certezas, tão duras como lajedos. Agora, o tempo é que fez, tenho um caminho de barro, umedecido de dúvidas. Mas nele, devagar eu vou, me cresce funda a certeza de que vale a pena o amor. Tiago de Mello. Então fica essas ensinanças das dúvidas. Mais do que nunca, o que deve compreender a nossa existência humana é o amor. E entender que cada religião, cada tradição religiosa, ela tem o seu aspecto peculiar de amar nessa vida, de transparecer os ensinamentos e a sabedoria de suas tradições religiosas. E isso deve ser devidamente respeitado, deve ser devidamente acolhido. E aqui eu te convido, meu caro aluno, minha cara aluna, a entender que esse tema, acima de tudo, ele toca com a história, com a vida e, ao mesmo tempo, com o chão existencial de pessoas que já passaram, pessoas que vivem essa fé e pessoas que, de certa forma, testemunham de que um outro mundo, com bondade, com compreensão, é possível. Apesar de nossas diferenças, apesar de toda a pluralidade de ideias e de culturas, nós somos convidados a nos enriquecermos uns com os outros nesse olhar de acolhida. Então, quero te convidar então para juntos e juntas acolher tudo isso e dizer que foi muito bom nós caminharmos até aqui.